Salve, salve pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Thiago Campos e eu estou aqui fazendo esse vídeo para mostrar para vocês um pouco das noções básicas de como elaborar um stencil. Assiste aí até o final e me diz o que você achou. Esse vídeo faz parte do edital 146 de 2020 do Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Mariporã, referente à Lei Aldir Blanc. Nele, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho de todas as etapas da confecção de um stencil, desde a escolha e separação dos materiais, a escolha da imagem, o corte e a pintura. Como são várias etapas, a gente vai ver aqui o processo um pouco menos detalhado, para o vídeo não ficar tão demorado e maçante. Depois, com o decorrer do tempo, eu vou elaborando alguns outros vídeos, detalhando um pouquinho melhor cada uma dessas etapas. Por enquanto a gente vai ter só uma noção e com a prática, com o tempo, vocês podem ir se aperfeiçoando na técnica do stencil com cada uma dessas dicas que eu vou dar. Lembrando que nada do que eu vou falar aqui é regra geral, são coisas que eu aprendi durante quase 10 anos fazendo stencil e quero passar um pouquinho para vocês. Tem gente que faz de forma diferente e chega num resultado parecido. Então, se você já faz stencil e conhece alguma técnica diferente, faz um pouquinho diferente do que eu vou mostrar, comenta aí que é sempre bom trocar informação e ir ganhando novos conhecimentos. Se você nunca fez stencil e quer aprender agora, se liga aí também porque vão ser várias dicas bem úteis que mesmo sendo básicas vão te ajudar na elaboração do seu primeiro stencil ou no aperfeiçoamento de alguma das suas técnicas. Mas antes de botar a mão na tinta e começar com o nosso stencil, você sabe o que é um stencil? Em poucas palavras, o stencil é um molde vazado onde, com a aplicação de tinta, no nosso caso tinta spray, você consegue imprimir essa imagem que está no molde no seu suporte. Nada mais é do que isso aqui. Um molde vazado onde, com a aplicação da tinta, eu consigo transferir essa imagem para um determinado suporte. A tinta passa por onde é vazado e fixa no nosso suporte. Onde não é vazado, a tinta é barrada, deixando o suporte limpo. Parece difícil de entender, mas acho que quem nunca viu, no decorrer do vídeo vai ter uma ideia bem legal do que eu estou falando. Aqui no Brasil, essa forma de arte começou lá em meados dos anos 80, principalmente com um artista chamado Alex Valauri, que foi um dos precursores da arte de rua no Brasil e é reconhecido até os dias de hoje. De lá para cá ele veio ganhando só novos adeptos, incrementando suas técnicas, se aperfeiçoando e trazendo cada vez mais resultados incríveis. Como artistas, nós temos o pessoal que começou lá quase junto com o Valauri na década de 90, como Celso Guittari, o Ozzy, que continuam ativos até hoje, até um pessoal mais recente, como Daniel Melim, a dupla Alto Contraste, a Simone Sis e também um que eu sou grande fã, que é o Matias Picon, o Espacial. Todos esses e muitos outros têm representado bem a arte do stencil. Existem vários estilos e várias técnicas de stencil, mas com o que a gente vai aprender aqui já é o básico para fazer qualquer uma delas. Com o tempo e com o treino você vai conseguir fazer qualquer um dos vários estilos de stencil ou até mesmo criar o seu próprio estilo. No nosso caso, a gente vai elaborar um stencil com o objetivo de pintura em muros e paredes na rua.
Mas nada impede de você usar o seu stencil para pintura em tela, artesanato, tecido, o que você quiser. Nada te impede de fazer isso. Nós podemos fazer stencils com figuras, como essas figuras humanas, com animais, stencil com palavras, letras e frases, e também stencil de texturas. Geralmente, para a gente fazer o fundo, o background de pinturas, essas texturas são bem legais. Todos esses estilos, todos esses tipos de stencil têm o mesmo princípio, a mesma lógica. Sabendo fazer um, você vai conseguir fazer o outro tranquilamente. O tamanho do seu stencil também pode variar bastante. Você pode fazer stencil pequenininho, como um A4 ou até menor, até stencils maiores como esses, ou então stencils de vários metros de altura e largura. Tudo vai depender da sua habilidade, da sua paciência e do estilo que você deseja criar. Então, o primeiro passo para a elaboração do nosso stencil é a escolha e a separação dos materiais. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns dos materiais básicos, mas não se prendam a eles. Caso você não encontre ou não tenha algum deles, pode tentar adaptar, pode ver se você encontra algo parecido, algo semelhante. Algumas coisas não dá para adaptar, mas várias delas a gente consegue usar materiais alternativos. Eu gosto de usar papel duplex ou triplex, mas você pode usar vários tipos de papéis. O ideal é que sejam papéis com uma gramatura um pouco maior. Eu gosto ali em torno de 260, um pouquinho mais. Tá? Gramatura 260, daí para mais. Mas dá para usar um pouquinho menos. Não pode ser muito fino, como uma sulfite, uma cartolina, porque o resultado final não fica legal. Vocês vão se decepcionar um pouquinho, mas se não tiver outra coisa, pode tentar com isso e depois mais para frente você busca novos tipos de papéis. Uma gramatura muito alta também não ajuda porque é difícil na hora de cortar, de manusear o estilete com o papel. Mas tem papéis alternativos também que a gente pode usar. Pode usar papel cartão, que seja com uma gramatura um pouco maior, um papel cartão muito fininho, como uma cartolina, não vai dar certo também, não vai ficar muito legal. Aqui um pedaço de papel duplex que eu cortei, então você pode comprar uma folha daquela grande e fazer várias folhas pequenas. Se você for fazer um stencil pequeno, você pode usar um canson A4 com uma gramatura um pouquinho maior, de 220 para cima. Mas você pode usar também calendário, caixa do que você encontrar. Todos esses são papéis com uma gramatura um pouco mais alta e que atendem tranquilamente a nossa necessidade. Tá? Então não se prendam a um tipo de material. Se você não tiver, vai buscando, vai garimpando que você encontra uma alternativa. O spray, a gente pode achar de várias marcas, vários tipos. Existem essas marcas que são um pouco mais caras, né? A Montana, que você vai pagar 30 e tantos reais uma latinha dessa, que é caro, né? Se você tem condições, claro que é legal, a qualidade compensa o preço que você vai pagar,
Mas se você não tiver condições, também não vai deixar de fazer por conta disso. Tem outras alternativas também, tão boas, não tão boas quanto, mas que são boas, tá? E que são um pouco mais em conta, né? Tem a No, que está em torno de 18, 19 reais. Tem uma nova chamada Tech Bond, que também tem uma qualidade bem legal e resolve bastante o nosso problema. Tem outras marcas também, tem a Arte Urbana da Colorgin, a Paris 68, tem várias marcas de spray que você pode usar e que são feitas próprias para arte de rua, para o grafite, para o stencil. Mas elas são um pouquinho mais caras e nem todo lugar a gente encontra. Então, eu por muito tempo usei e até hoje uso tinta spray normal, dessa que a gente acha em qualquer depósito de material de construção, qualquer papelaria, né? Então, elas são mais em conta, não têm uma qualidade tão boa quanto essas próprias para arte de rua, mas também atende a nossa necessidade perfeitamente. Por conta disso, não vai deixar de fazer o seu stencil. Tá? Esse é o básico. Então, como eu falei, você pode adaptar alguns materiais, não vai deixar de fazer o seu stencil por não ter um ou outro. Tá certo? Então, na sequência agora a gente vai começar a elaborar propriamente o nosso stencil, com a manipulação da imagem, a transferência da imagem para o papel, o corte, a colagem do tecido e, por fim, a pintura. Agora a gente vai tentar entender um pouquinho como funciona um dos vários processos possíveis de manipulação de imagem para se trabalhar com stencil. Existem vários softwares que nos possibilitam fazer essas modificações nas nossas imagens e que vão entregar um resultado final bastante parecido. Tanto o Photoshop, o Illustrator, o GIMP, dentre vários outros, nos oferecem recursos para chegar no resultado que nós vamos ver aqui. No meu caso, eu uso o Photoshop porque é o programa que eu tenho acesso, o que eu aprendi a usar nesses vários anos fazendo stencil e o que dá um resultado que me agrada bastante. Mas nada impede de se usar qualquer um desses outros. Então, o primeiro passo aqui é a gente abrir a imagem escolhida. Então, eu venho aqui em Arquivo, Abrir, e vai surgir essa janela aqui com as várias pastas e imagens que eu tenho no meu computador. É só escolher a pasta, a imagem, dar um clique duplo na que você quer selecionar e ela vai aparecer aqui nas abas do Photoshop. Ou então é só Ctrl O que dá na mesma. Aparecem as opções de pasta e de imagem do seu computador. Selecionada a imagem, a gente tem que remover o fundo dela. Então, eu tenho essa foto aqui, eu quero trabalhar só com esse primeiro plano, só com essa figura, e todo o resto eu tive que excluir, que alterar. Eu posso fazer isso aqui no Photoshop com alguns recursos que eu vou mostrar para vocês, mas posso também usar alguns sites que nos oferecem essa opção de remover o fundo. No Photoshop, eu consigo trabalhar um pouquinho melhor os detalhes, eu consigo escolher o que eu quero excluir, o que eu quero manter e ir trabalhando de acordo com aquilo que eu, da forma como eu desejar. Já nos sites, eles excluem de forma automática, então não é possível a gente escolher o que fica, o que sai. Ele exclui automaticamente quando a gente clica no recurso de remoção. Os sites, para quem quiser testar,
Também vão estar com os links na descrição, mas é esse aqui, remove.bg, ou então o próprio Adobe Photoshop Express, que também permite essa remoção. Aqui no Remove, a gente abre o site e vai aparecer essa página. Eu clico em Faça Upload, vai abrir a pasta. Eu escolho a minha pasta onde estão as imagens que eu quero trabalhar. Escolho a imagem. Ele automaticamente vai remover o fundo. Só que é bem grosseiro, não é tão detalhado quanto o fazer no Photoshop mesmo. Aqui no Adobe Express é a mesma coisa, então eu clico em carregar arquivo, seleciono a imagem e aí vai aparecer aqui, ó, remover fundo. Possivelmente você tem que fazer o login aqui no site. Dá para fazer ou com a conta do próprio Adobe, ou então com a conta do Facebook, do Google. E feito esse login, é só clicar em remover fundo e vai aparecer aqui uma imagem bem próxima a essa aqui. Não tem muita diferença de um para o outro. Mas voltando aqui no nosso programa, caso você tenha optado por remover o fundo usando algum daqueles sites, é só você fazer um download lá no próprio site da sua imagem e logo em seguida abrir ela aqui no Photoshop, que vai aparecer dessa forma aqui. Ou com o fundo todo branco, dependendo do formato que você salvar, mas não vai mudar muita coisa isso. No caso da remoção do fundo usando o Photoshop, então, tendo aberta a imagem, para facilitar, a gente dá um Ctrl M, vai aumentar o tamanho dela. E eu quero selecionar, no caso, só essa imagem aqui, só a figura humana que eu tenho aqui. Todo o resto eu quero excluir, certo? Então, Ctrl mais, e existem agora várias possibilidades para modificar esse fundo. Uma delas é a varinha mágica, mas ela não é tão fiel assim, e ela acaba removendo tanto o fundo quanto partes da imagem que eu quero manter. Eu posso usar o laço, que também não é tão eficiente assim. Posso usar a borracha e selecionando aqui um tamanho um pouquinho maior, eu venho contornando a minha imagem, apagando o fundo. Dessa forma, e depois eu apago todo o resto, tudo que está aqui. Aí, nesse caso, eu posso selecionar um tamanho maior de borracha e eu consigo apagar tudo isso aqui. Mas isso eu faço ao redor de toda a imagem. Então, eu venho apagando, contornando ela inteirinha para conseguir remover só o plano de fundo. Mas o que eu gosto mais de usar é a opção da caneta, que é esse íconezinho aqui, ó, onde está o cursor do mouse, ou simplesmente apertar a tecla P. Para trabalhar com a caneta, a mesma coisa. Ctrl mais, eu vou contornar toda a imagem. Então, olha só, eu venho aqui dou um clique, um ponto,
eu venho aqui um pouquinho mais para frente e dou outro clique, meu segundo ponto. Só que isso criou uma linha reta. E a minha imagem não é assim. Eu tenho uma curva aqui, ó, certo? O que eu faço para conseguir moldar essa linha reta a essa curva? Eu venho aqui, ó, em cima da linha, com a ponta da caneta, aparecer o sinalzinho de mais, e dou um novo clique com o botão esquerdo. Ó, mais um ponto. Criei um ponto entre esses dois das extremidades. Apertando o Ctrl no meu teclado, mais o botão esquerdo do mouse, eu consigo movimentar esse ponto. E olha só, eu consigo moldar ele da forma que eu quero. Então, esse é o contorno da minha imagem. Isso aqui. Feito isso, eu vou para o próximo ponto. Então, venho aqui um pouquinho mais acima, clico. Mais uma vez, eu tenho na imagem uma linha curva, mas o Photoshop criou uma linha reta. O que que eu faço? A mesma coisa. O ícone aqui em cima da linha, apareceu o sinalzinho de mais, dou um clique com o botão esquerdo do mouse, criou um novo ponto, Ctrl mais botão esquerdo e consigo manipular essa linha da forma com que eu achar melhor. Se eu coloquei esse ponto aqui um pouco para fora e eu quero ajustar ele, é a mesma coisa. Ctrl botão esquerdo e eu consigo alterar ele. Olha só. E isso eu vou fazendo ao redor de toda a minha imagem. Então, eu vou fazendo isso nela inteirinha, dando a volta nela toda, para ficar dessa forma aqui. Olha só. Tá vendo só? Eu fiz isso, aquele processo que eu mostrei, ao redor de toda a figura. Estão vendo? Olha, dá um zoom e vejam aqui. Fiz aquilo tudo em volta da imagem. Chegou aqui no final, próximo de onde o meu primeiro ponto vai se encontrar com o último que eu cliquei. Se eu vier com o ícone aqui no primeiro ponto, vai aparecer um círculozinho. Isso quer dizer que eu vou fechar a minha seleção, ou seja, que eu vou fechar todo o contorno da imagem. Então, olha só. Clico aqui com o botão esquerdo, viram? Toda a imagem contornada. Mas não é só isso. Agora eu tenho que criar uma seleção. Eu venho aqui com o meu botão direito, vai aparecer essa aba de opções e criar seleção. Ok, e está aqui a seleção criada. Vejam só. Mas o que acontece aqui? Eu tenho a minha imagem selecionada, só que se eu deletar, deleta a minha imagem. E não é isso que eu quero, é justamente o contrário. Eu quero manter essa imagem e deletar o fundo. Bom, então o que eu faço nesse caso? Eu venho aqui, ó, selecionar, inverter e agora o que eu tenho selecionado é justamente todo o plano de fundo. E aí sim, delete e tenho aqui a minha imagem pronta. Aí para sumir com essa seleção, você pode selecionar a varinha mágica, clicar fora da imagem e pronto. Feito isso, agora sim nós vamos trabalhar com a imagem deixando no estilo de stencil mesmo. Para isso, eu posso modificar aqui, ó. Eu venho aqui nesse menu lateral. Nesse caso aqui, ó, essa opção tem que estar como essenciais. Tá vendo aqui?
Não posso deixar em nenhum desses outros, senão não vão aparecer essas opções essenciais. Eu venho aqui, ó, brilho, contraste, e eu posso modificar da maneira como eu achar mais interessante. Então, eu gosto bastante do contraste alto, aumentar um pouquinho o brilho ou diminuir. Isso é questão de testar, de ver como vai ficar a imagem, se é da forma como você pretende trabalhar no seu stencil. Feito isso, a gente vem aqui, ó, limiar, e dá um cliquezinho, esse íconezinho aqui, ó. Coloca o cursor em cima dele, vai aparecer aqui o nome dele. Cliquei, a imagem vai ficar dessa forma, em duas cores, branco e preto. Eu vou ajustando essa imagem da forma como melhor me agrada. Então, se eu quero mais partes brancas, eu trago o cursor para a esquerda. Se eu quero mais escura, trago para a direita. Tudo isso é questão de teste, de tentativa e erro, até chegar no resultado final que te agrade, de imagem que seja aquilo que você espera. Então, feito isso, eu venho aqui em Arquivo, Salvar como, e aí eu escolho aqui, ó, a pasta onde eu quero salvar e escolho o formato. Eu aconselho JPEG ou PDF. Muito bem. Então, nós já separamos o material que vamos usar para confeccionar esse stencil. Já definimos a imagem, seja ela uma figura, texturas, letras, frases, enfim. Temos que transferir ela para o nosso papel, que será efetivamente o molde de stencil. Para isso, existem também várias possibilidades. Uma delas, que é a que eu mais uso e gosto bastante, é desenhar direto no papel. Então eu faço geralmente um rascunho pequeno e depois à mão livre mesmo eu transfiro, eu passo esse rascunho para o pedaço de papel que eu pretendo transformar em stencil, independente do tamanho. Pode ser um papel pequeno como esse, mais ou menos do tamanho de 1:3, ou até moldes de 3, 4 metros de altura. Mas existem outras alternativas ainda. Eu posso desenhar em uma sulfite, por exemplo. Posso pegar um papel com a gramatura mais baixa, desenhar e depois transferir usando um carbono para o meu suporte, onde será o molde de stencil. Ou então eu posso usar várias técnicas de ampliação. Eu faço o rascunho pequeno e usando, por exemplo, a quadrícula, eu transfiro para o tamanho que eu desejar. Nesse caso, nós vamos usar uma imagem impressa no mesmo formato dessa que nós vimos agora no Photoshop e transferir aqui para esse papel, que é um duplex, usando o carbono. Então eu tenho essa imagem que eu preparei naquele mesmo esquema que nós vimos como manipular a imagem. Imprimi em duas folhas A4, ficou um pouquinho menor do que uma A3, acho que é um tamanho legal para começar com stencil. E agora eu vou transferir isso aqui para esse duplex, usando o carbono. O carbono, o ideal é usar esses que são de um tamanho um pouquinho maior. Eles são bem grandes, né? Geralmente a gente compra aqueles num tamanho A4. É legal usar esse um pouquinho maior, que a gente tem mais liberdade na hora de transferir. Esse aqui é um carbono de costura, então a gente acha em papelarias,
lojas de tecido ou de materiais para costura com bastante facilidade. Tem várias cores e aí não importa, tanto faz a cor dele. Azul, amarelo, verde, isso é indiferente. Então, para começar, a gente vai fixar a nossa imagem aqui no suporte, onde será o molde, usando fita crepe. Então, antes de prender, é interessante eu acertar, enquadrar certinho a minha imagem na minha folha, no meu papel. E é interessante a gente deixar sempre uma sobra dos lados, em cima e embaixo, porque isso vai facilitar na hora de pintar. Então, ajeito ela bem e prendo com fita. Fita crepe é mais prática porque ela não rasga o papel na hora de tirar. Prendi, pego o papel carbono, dá para reutilizar várias vezes, em vários desenhos. E importante lembrar que o lado mais escuro, onde a cor é mais intensa, é onde tem a cera, que é onde transfere o desenho para a superfície que você deseja. Então, esse lado mais escuro com a cera, ele fica em contato com o molde. E o lado mais claro fica virado para o seu desenho impresso, para a sua sulfite. Então, eu coloco aqui embaixo. Acerto direitinho isso aqui. E para transferir é bem simples. Eu vou usar um lápis. É melhor do que uma lapiseira. A lapiseira tem a ponta muito fina, a menos que seja uma 2.0, por exemplo, aí acho que é legal. Mas com um lápis eu vou contornar todo o desenho, toda a imagem. Então, todas as linhas, todas as extremidades eu contorno. Então, lembrando que o que eu quero, o que vai formar a minha imagem são essas partes escuras. Então, isso aqui é o que eu vou cortar, isso é o que vai sair para que a tinta passe. Então, tudo que for escuro eu vou contornando com lápis para transferir para o papel, tá? E aí uma dica interessante para não se perder depois é onde eu sei que é escuro, que eu vou cortar depois, que eu tenho que tirar essas partes, eu posso fazer umas achuras aqui, ó. Então eu faço isso aqui. E quando eu tirar o carbono, tirar o desenho, eu vou saber que essa parte que está rachurada é onde eu devo cortar, é onde deve sair do meu suporte. Então, depois de contornar todo o desenho, eu faço cada detalhezinho, contorno ele inteiro. Eu posso tirar. Tiro o carbono. E esse é o resultado. Dessa forma que vai ficar o nosso desenho no suporte. Onde eu fiz a achura, olha como fica. Então eu sei que isso aqui é o que eu tenho que cortar, é o que deve sair desse papel. Porque a tinta vai passar por aqui quando estiver cortado e vai imprimir essa figura no suporte. Mas olhando assim parece bastante confusa a imagem. Na hora de cortar é fácil de eu me perder se eu não estiver acostumado a trabalhar com isso. Então, para facilitar, a gente pode fazer o seguinte: pegar uma caneta, um marcador preto e, baseado na imagem que eu tenho impressa, eu vou marcando onde são as partes escuras, onde eu devo cortar. Então, eu olho aqui, eu sei que essa parte aqui, vamos supor que eu não achurei,
eu tenho que cortar. Então eu venho aqui e marco essa parte aqui em preto. Então isso eu devo cortar. Essa parte aqui também eu vou cortar, ela vai sair. Então essa parte aqui eu marco ela. Só cuidado para não perder a forma, marcar direitinho onde você passou, para depois na hora de cortar não se perder, tá? Então eu sei, ó, tudo isso aqui vai sair, então tudo isso aqui sai. Desse lado, mesma coisa, tudo isso aqui sai. Esse detalhezinho aqui vai sair, então eu posso marcar isso aqui, posso marcar isso aqui que também sai, tá? Então eu posso, baseado nessa imagem, eu marco aqui para poder cortar depois, que é o nosso próximo passo. Agora, cortar com estilete essa imagem. Então, a gente já tem o desenho aqui no nosso papel, no nosso suporte, e eu tenho que cortar para deixar esse molde vazado, como o exemplo que eu mostrei. Para isso, nós vamos usar estiletes. Então, não dá certo com tesoura, não dá certo com faquinha sem serra, não dá certo com aquelas lâminas de barbear tipo gilete. Inclusive, em hipótese alguma, utilizem essas lâminas gilete para cortar, porque pode resultar em acidentes gravíssimos. Então, sempre o estilete e mesmo assim tomando muito cuidado. Se eu tenho um desenho muito grande, é mais fácil usar um estilete maior. Se eu tenho um pequeno como esse, mais detalhado, eu posso usar um estilete menor. Mas nada impede de usar um estilete pequeno em um desenho grande ou um estilete grande em um desenho pequeno como esse. Tanto faz. Outra coisa importante é onde nós vamos apoiar o nosso papel. Eu gosto de usar vidro, então eu tenho aqui uma janela, um vidro velho de carro, que eu coloco em cima da mesa da bancada e facilita bastante na hora de cortar. Se você não tiver vidro, dá para usar aquelas placas de corte, aquelas verdes com quadriculadas, também resolve. Ou, em último caso, usar em cima da própria bancada, da própria mesa mesmo. Mas, se for de madeira, por exemplo, vai estragar, vai ser mais difícil de cortar, vai ficar tudo marcado depois. E outra coisa bastante importante de segurança é que eu nunca uso o estilete com a minha mão embaixo de onde eu estou cortando. Então, se eu vou cortar essa parte aqui para baixo, ó, descendo nessa direção, o meu dedo nunca vai ficar aqui embaixo. Eu sempre vou apoiar com a mão, vai ser natural, mas é ideal tentar fazer isso em cima da minha linha de corte. Então, se eu vou cortar para baixo, a minha mão de apoio fica acima do meu estilete. Se eu vou cortar para a direita, a minha mão fica à esquerda. Eu não vou deixar o dedo aqui da direita na direção da linha de corte, tá? Então, apoio em cima e venho fazendo todo o traçado com o estilete. Dependendo do papel, vai ser um pouco mais difícil, tem que fazer mais força. Se for um papel com a gramatura menor, é mais fácil de cortar. Tá? Mas antes de cortar, um outro conceito importante que a gente tem que ter é o conceito de pontes. Tá? Para explicar isso, eu vou usar um exemplo mais didático aqui, mais fácil de visualizar, que são essas letras O. Vamos deixar isso de lado.
E veja bem, então, tudo isso que está em preto é onde vai sair para que a tinta passe e eu consiga imprimir com um molde no meu suporte. Mas reparem que dentro de todo esse círculo preto eu tenho uma parte onde não vai sair, onde eu não quero que seja retirada, porque isso vai impedir a passagem de tinta para que forme na hora da impressão a letra O. Então, se eu simplesmente cortar tudo isso aqui, eu vou perder esse detalhe aqui do meu desenho. Então vai acontecer isso, ó. Olha só. Isso aqui não deveria sair, deveria ficar porque é aquele círculo central da letra O. O que eu faço para isso não acontecer? É aí que eu uso então as pontes, que nada mais são do que tiras, faixas de papel que ligam uma região onde eu não quero que saia do meu stencil, uma região que vai permanecer no molde, a outra região que vai permanecer no molde. Então eu faço essas pontes e lembrando que tudo isso aqui vai sair, certo? Tudo isso deve sair. Mas eu tenho aqui as pontes. Quando eu for cortar o meu stencil, eu não vou cortar direto, passando aqui, ó, por elas. Eu vou acompanhar elas, tá? Então eu vou cortar isso aqui e toda essa circunferência, isso aqui, toda essa circunferência, esse semicírculo, tá? Vai ficar desse jeito aqui. Olha só. Tiro uma parte e em seguida a outra. Veja só. Agora não tenho risco dessa parte sair e perder a forma da minha imagem. Não se preocupem porque isso aqui depois vai sair. Então não vai alterar, não vai modificar a figura de vocês, porque nós vamos tirar depois, vocês vão ver como. Eu vou marcar todas as pontes da minha figura e aí sim eu vou cortar ela. Vou terminar de cortar essa e mostro para vocês como ficou. E é isso aqui que vai ficar. Olha só. Então, esse é o meu stencil já praticamente finalizado, tá? Reparem nas pontes, vejam, aqui, 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 que depois vão ser retiradas, né? Agora, com a nossa imagem cortada, com as pontes, tudo mais, nós vamos para o passo final da elaboração da stencil, que é a colagem de um tecido em cima dele. Esse tecido serve tanto para que nós possamos deixar juntas essas partes unidas por pontes, retirando essas pontes para que elas não interfiram no desenho final, como também para que o nosso molde fique mais resistente. Eu uso um tecido chamado filó, não sei se tem algum nome específico, mas eu conheço por filó, que é um tule, uma espécie de tule com uns furinhos um pouco mais espaçados, um pouco maiores. Ele atende bem à necessidade do stencil, deixa com que a tinta passe bem por entre esses furos. Nada impede também de você
deixar sem o tecido. Se você não encontrar ou não quiser colar esse tecido por cima, pode usar o stencil já dessa forma aqui, ele está pronto para uso. Só que você não vai conseguir tirar essas pontes, e aí você deixa a impressão final com elas, ou então você incorpora elas de alguma maneira dentro do seu desenho. Dá para fazer isso perfeitamente, incorporando, escondendo elas no traçado do próprio desenho. Mas aqui a gente vai explicar um pouquinho melhor com o uso do tecido ao invés da camuflagem das pontes. O tecido tem que ser um pouquinho maior do que a imagem, né? Mais ou menos esse tamanho para essa imagem tá bom. E é bem simples. Eu passo cola em todo o meu papel, tudo, cada partezinha, cada detalhezinho eu passo cola e depois eu só coloco o meu tecido por cima e coloco alguns pesos nele para cola fixar bem. Pode ser lata de spray, copos, qualquer coisa, o próprio estilete. O importante é colocar peso para que ele não levante e fique fora de contato com a cola. Para ficar mais fácil de entender, vamos usar o nosso exemplozinho lá anterior da letra O, com as pontes. Então, aqui o meu molde cortado, as pontes, eu passo cola em todo o meu papel. Importante, todo o papel, menos as pontes. Nas pontes eu não passo cola, porque depois nós vamos tirar elas. Passei cola, coloco o tecido, o filó em cima e coloco alguns pezinhos para manter o tecido em contato com a cola. Bem simples, nada demais. Isso aqui eu deixo secar por alguns minutos, não demora muito. E em seguida eu vou cortar toda a rebarba de tecido que sobrou. Então depois que já estiver bem seco, você tira todos os pesos que você colocou, vira, inverte o seu stencil e no verso dele a gente vai cortar as pontes aqui, ó. Corto aqui no contorno do desenho, corto aqui e posso tirar a ponte. Não tem problema cortar o tecido, vai cortar mesmo, isso não importa você cortar um pouquinho só. A mesma coisa na outra, eu vou fazer isso com todas as pontes. Cortei e olha só, agora vai estar seco, esse tecido vai estar completamente grudado no papel e eu tenho aqui a minha ilha no meio de uma área vazada. Então é principalmente para isso que a gente cola o tecido. Depois da cola já seca, da rebarba, do excesso de tecido já retirado, das pontes já cortadas,
eu tenho o meu molde de stencil já finalizado, pronto para ser usado. A ideia desse vídeo é fazer stencil na rua, na parede. Mas, como exemplo aqui, vamos usar uma folha sulfite A3, só para mostrar mais ou menos para vocês como usar o molde e os sprays. Tá? Mas você pode usar, além da rua, dos muros e paredes, qualquer suporte. Tela, madeira, metal, uma quantidade variada de papéis, isso fica a seu critério. Geralmente, esse estilo de stencil, a gente usa ele com um fundo branco e o spray por cima preto. Tá? Mas pode ser que você encontre um suporte, uma superfície que não seja branca. E aí você pode ou deixar dessa forma mesmo, com o fundo na cor da superfície, ou pintar o fundo de branco. Para isso é bem simples. Você fixa o seu stencil no suporte que você quer e você vai marcar só as extremidades dele com tinta branca, tá? Ou da cor que você quiser o seu fundo. Então você marca só as extremidades, tá? A tinta spray sempre agitando bastante. E você vai marcar com o spray. Dessa forma. Não precisa passar em todo ele, porque nós vamos fazer o seguinte. Levantar. Desta maneira. Tirar o molde. E com isso, a gente pode fazer o seguinte. Ou usar o próprio spray e preencher todo esse espaço. Preencher tudo isso aqui com cuidado. Cuidado para não vazar, não passar como aqui. Ou então, se você preferir, e principalmente se for um desenho muito grande, a gente pode marcar as extremidades com spray, tirar o molde e usar látex ou tinta acrílica com um rolinho para preencher todo o fundo. Depois de seco esse fundo que a gente fez, claro, tem que ficar bem melhor do que isso, aqui só um exemplo para vocês, eu volto, eu encaixo esse spray, esse stencil, esse molde certinho aqui, ó, confiro certinho se ele está bem encaixado. Ok, tá encaixado. E aí sim eu venho com a tinta preta para finalizar, tá? Então agita bastante. E aqui não tem segredo, só passar com cuidado. Cuidado para não vazar, passar fora do molde, para não manchar o suporte. E vai sem medo de sujar o dedo.
Feito isso, eu tiro o meu molde e tá aqui o nosso stencil. Então, usando o suporte branco, eu encaixo, acerto aqui o meu molde no meu suporte, que no caso é um papel, fixo ele e não tem segredo. A mesma coisa da etapa anterior, com o preto. Agita bastante, sempre bem misturado, para não sair só o verniz, sair também o pigmento da lata. E a mesma coisa. Terminado, tiro o meu molde e aqui está o nosso stencil já impresso, já finalizado. Bom, pessoal, a ideia inicial era finalizar esse vídeo mostrando a execução de uma pintura na rua mesmo. Como seria botar a mão na prática na rua com o stencil, para vocês terem uma ideia de como fica legal esse trabalho. Mas, tendo em vista o atual momento que a gente está vivendo, eu achei mais sensato e seguro não sair para a rua para pintar. Por mais que não chegue a uma aglomeração tão grande, sempre tem uma ou outra pessoa que chega ali para trocar uma ideia, para conversar. Então, em respeito, em consideração à minha família, as pessoas que eu vou cruzar na rua quando sair para pintar, as mais de 190 mil vítimas, os 7 milhões de infectados, as famílias que perderam seus entes, aos profissionais de saúde que estão aí há meses se desdobrando para tentar conter isso, aos cientistas e pesquisadores que tanto recomendam que fiquemos em casa, eu decidi não colocar essa parte para vocês. Mais para frente, quando a coisa estiver um pouquinho melhor, eu volto, gravo um vídeo só dessa pintura e coloco para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para alguém, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa, tenham se interessado pelo stencil e passem a brincar um pouquinho disso também. Mais para frente eu vou elaborando alguns vídeos mais detalhados, explicando melhor para vocês cada um desses passos. Por enquanto foi só uma noção bem geral mesmo, né? Foi só para compartilhar um pouquinho do que eu sei. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, podem me procurar nas redes sociais, pode deixar comentário que eu vou ter o maior prazer em responder, em trocar uma ideia com vocês. Se quiser falar de uma técnica diferente sua também, pode falar comigo que vai ser bem legal trocar uma informação. E é isso. A arte e o conhecimento está aí para ser espalhado e eu espero que isso que vocês aprenderam aqui, vocês espalhem para todo mundo, tanto a técnica quanto a arte de vocês. Até mais e um forte abraço a todos.